Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Castbox, episódio número 19. Estamos conseguindo manter essa frequência que a gente tanto estava falando na volta da segunda temporada. E hoje a gente vai fazer um episódio diferente, um episódio com um convidado de fora. Mas antes de apresentar ele, começar aqui do meu lado, a gente vai falar sobre como que a Troar Barbearia se tornou uma das maiores barbearias do país. Pra vocês entenderem que tem bastante gestão por trás, tem bastante estratégia, um pouco de marketing ou bastante marketing também. Mas, começando aqui pelo meu lado direito, Vitor, fique à vontade para se reapresentar. Fala turma, tudo bom? Vitor Campos, como vocês sabem. Talvez não seja do conhecimento geral, mas a Troar é um cliente nosso e eu supervisiono a parte do marketing aqui dentro da OKBX. Então, me faço presente e de suma importância essa troca aqui. E o convidado e fundador da barbearia se apresente para a gente? Boa. Primeiro prazer, obrigado aí pelo convite. Eu adoro tanto contar como me ouvir contando minha própria história. Eu acho que é um momento de reconexão. Prazer a todos, prazer. Meu nome é Marcelo Vanderlei, sou fundador da Troar Barbearia, empresa genuinamente pernambucana. Começou sua história aí em 2016, na verdade foi 2015. A gente pode até falar aí durante o podcast sobre esse delay, da forma que a gente começou. A gente não nasceu sendo barbearia de forma assim, direta, mas foi um curso aí que já era um desejo e a gente conseguiu. Na época, eu não sabia, mas eu fiz um MVP sem querer. Então a gente pode falar um pouquinho mais disso aí, mas assim, enfim, prazer muito grande. Vamos bater esse papo, trocar essa ideia hoje aí. Show. Maravilha. Eu não sabia desse ponto e eu também agora já queria entrar nesse gancho. A ideia não é pautar uma entrevista em ter roteiros, mas a gente precisa ter um norte e o norte inicial era o porquê barbearia. Porque alguns 10 anos atrás, talvez 5, houve um movimento. Eu, particularmente, vim cortar um dia desse, digamos 3 anos atrás, numa barbearia. Antes eu cortava em salão. E 10 anos atrás não tinha essas barbearias com sinuca, enfim. Por que barbearia? O que é que tu viu em 2015 ou 2016 para entrar nesse ramo? E esse MVP aí foi o quê? Legal. Cara, é o seguinte, eu sou administrador de empresas de formação. O que não significa muita coisa, porque geralmente um jovem que escolhe a administração de empresas, ele não sabe muito o que ele quer e ele só sabe que ele foge de direito, de medicina e tenta ainda pagar de que fez alguma faculdade legal. Exato. Então, assim, eu não fui para a faculdade já com essa ideia fixa, não, eu tenho que ser um empreendedor. Não, talvez eu nem sabia, de fato, o que representaria essa minha escolha de querer realmente abrir uma empresa e começar alguns negócios. Uhum. Mas, enfim, eu descobri ao longo da vida que eu tinha uma curiosidade muito grande para muita coisa. Então, eu nunca fui uma pessoa que, assim, via os movimentos acontecerem dentro do mercado, dentro da sociedade, e simplesmente ficava ali. Eu sempre era muito curioso e observava as coisas. Até o ponto que eu cheguei ali mais ou menos com uns 15 anos. E, assim, 15 anos ali, meio garoto Zona Sul. E aí o cara começa, uma festinha ali, outra aqui, começa a não ser mais aquela questão de escola e amigos. Uhum. E a gente começa a sair um pouco mais, ter uma vida social. E, cara, eu não tinha barba na época. Eu pesava uns 40 quilos. Era só a cabeça e uma corrente de prata que tava na época tava na moda. Uma pulseira da Mormai. E aí eu fazia, cara, então, peraí, eu vou entrar na academia, mas eu também tenho que dar uma cuidada do cabelo. Eu tenho que tentar fazer um corte legal. Sim. E aí eu comecei a frequentar diversos cabeleireiros da cidade. Eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que assim, eu já fui cliente de 90% dos cabeleireiros da cidade. E isso começou a aguçar um pouco da minha curiosidade sobre o tema. Uhum. E aí que eu comecei a perceber. Primeiro que a atmosfera era muito hostil. Você chegava num salão de beleza que tinha majoritariamente mulheres. Uhum. O papo ele era de mulher. Uhum. A decoração era de mulher. E assim, parece que só a mulher tinha uma licença poética para falar sobre o visual dela. Ou talvez até usar como terapia aquele momento de isso. E o homem era o contrário. Ele foi meio que, assim, quando eu tô contando essa história, eu falo muito sobre isso. Assim, que a reação do homem quando ele ia cortar cabelo, a gente tá falando aí de 10 anos atrás, era, putz, vou ter que cortar o cabelo. Verdade. Nossa senhora. E ele ficava adiando, porque o programa em si, a experiência de cortar o cabelo 8, 10 anos atrás, era algo completamente mal desenhado para o público masculino. E isso começou a me chamar a atenção porque eu comecei a variar os cabeleireiros, variar
Ah, não, pensava, aí eu ficava sabendo que tal cabeleireiro era famoso. Então, beleza, eu marcava horário com o cara. E eu chegava lá e tiveram vezes, inclusive, que assim, eu ia cortar meu cabelo. E meu cabelo é um cabelo simples pra cortar. E demorava 1h30, porque entre o meu corte ele ficava fazendo vários serviços de mulher. E aí surgiram alguns cabeleireiros que tinham mais homens, mas ao mesmo tempo tinham várias mulheres fazendo unha. Então, assim, não tinha um lugar onde o homem podia chegar, se sentir à vontade, porque em algum momento eu também cheguei a tentar provocar o cabeleireiro e dizer, cara, eu não vim aqui só cortar o cabelo, eu queria que você tentasse me dizer o que é que eu poderia fazer, sabe, eu tô aberto, o que é que tu acha de fazer assim, uma coisa ou outra. Isso simplesmente não existia. Sim. E aí começaram a surgir assim, rumores e barbearia terminou sendo um tema que poderia voltar à tona, isso estava começando a aquecer. Mas já existia anos atrás barbearia? Então, e aí existe uma questão dessa história que é o seguinte, e aí onde a gente se deu bem. Barbearia no Nordeste ela foi extinta. No Sudeste do país ela chegou a ser apenas marginalizada. Então barbearia ela começou a ressurgir através das comunidades de 2010, 2012 para cá. E aí quando existiu esse processo de marginalização, ela não conseguiu ter um acesso à elite com facilidade, porque você imagina um negócio que ele tá ali à margem da sociedade, e aí do nada ele quer trabalhar para elite, se comunicar com a elite. Não é tão fácil. Sim. Em Recife, como perdeu-se a referência, no Nordeste como um todo, como perdeu-se a referência da barbearia, a gente conseguiu imediatamente se comunicar com o público-alvo que a gente queria, que era o público AB. Tá? E aí isso se deu pelo fato das barbearias terem sido extintas realmente aqui no Nordeste. E aí tem algumas características que o Nordeste preserva até hoje por conta dessa divisão entre digamos que, o norte do país e o sul do país. Que é o seguinte, não existe no Sudeste, ou vocês vão lembrar disso porque já tem tido experiência lá, ou vocês vão lembrar quando tiverem, não existe, por exemplo, auxiliar de lavatório. Sim. Numa barbearia do Sudeste não existe uma pessoa que vai lavar seu cabelo. Quem lava é o próprio barbeiro. Sim. Aqui no Nordeste, quase todas as barbearias elas têm um auxiliar de lavatório. Sim. Porque o homem aqui estava acostumado com salão de beleza. E melhor do que o corte era a lavagem no cabelo. Outra coisa, no Sudeste não tem chamate. Aqui no Nordeste tem. Sim. Porque os salões de beleza eles serviam chamate para os homens. E o da Troá é conhecido, né? E aí a gente tem hoje um chamate que sai bastante, que é uma caricatura da nossa experiência também. Então, existiu essa diferença. E aí, quando 2014, mais ou menos, começou a surgir no Sudeste, aí a gente fez, caramba, será que daria certo? Será que daria certo? E é muito bacana, eu acho que dentro desse papo, uma das grandes coisas assim que eu gosto de deixar claro e que se torna até um legado da minha experiência como um todo, é que tem muito proponente a empresário, proponente a empreendedor, que ele espera uma aceitação para poder dar um primeiro passo. Sim. Perfeito. E bicho, eu posso ser taxativo com vocês que 10 em cada 10 pessoas que tiveram acesso ao nosso business plan, digamos assim, todas elas disseram, meu irmão, sai dessa. Barbearia, bicho, como é que tu acha que homem vai pagar ali R$60 num corte, R$70 num corte, se ele já corta num salão de beleza? Investimento inicial alto, né? Exatamente. Isso, então assim, um público difícil, se eu tivesse ouvido, bicho, qualquer pessoa, com certeza a gente eu não estaria contando essa história aqui pra vocês. Não tinha hoje. referência No Nordeste, não. Existe uma barbearia, que é até uma barbearia que a gente tem como referência em alguns pontos, que é a Barbearia Corleone. Ela foi fundada em 2015. Só que a gente foi fundado em 2016. Tu foi lá antes de trazer a Troá pra cá? Sim. E o delay entre você colocar uma operação no Sudeste do país, numa cidade de São Paulo, com mais de 10 milhões de habitantes. E cobrar o que cobra? No estado de São Paulo, com mais de 10 milhões de habitantes. E você trazer para Recife, existe uma... Na verdade, São Paulo como cidade tem mais de 10 milhões de habitantes. Então você trazer para Recife com 6 meses de diferença era uma loucura. Exato. E aí é onde entra a questão do MVP. Porque na época a minha família estava saindo de uma atividade empreendedora falha, ou seja, a gente quebrou uma franquia, quebrou mesmo, passou um ano, quebrou total. E aí a gente tinha feito um contrato de 2 anos no imóvel que a gente colocou a franquia. Só que com um ano quebrou. Sobrou esse um ano. E aí meu pai fez, ou a gente repassa um ponto ou você faz alguma coisa aí. E aí foi 2015, finalzinho de 2014 ali, eu fiz, caramba, será? Talvez. E o que a gente pensou? Cara, barbearia, o imóvel tinha 250 metros quadrados.
barbearia em Ainda 250... tem a barbearia hoje ainda? É o Troab e o T. Tá. Que é o que eu vou falar sobre o MVP. E aí a gente fez, caramba, então talvez a gente coloque um salão de beleza, assim, com uma pegada super moderna, e lá no fundo a gente faça uma barbearia completamente isolada. E aí é onde entra o MVP. A gente começou uma barbearia com 30 metros quadrados e com um único profissional atendendo. Então, se eu tivesse pego os 250 metros quadrados naquela época e feito barbearia, talvez não tivesse dado certo. Sim. E aí a gente começou em abril de 2015. De abril de 2015 para o segundo semestre de 2015, já era uma loucura. Tanto o salão tinha assumido um lugar de ponta na cidade, por um modelo de negócio diferente que a gente trouxe. E aí eu acho que uma coisa bacana que entra dentro do contexto aqui do OKBox é o seguinte: o mercado de beleza, ele sempre teve uma rixa muito grande entre o dono do salão de beleza, a dona do salão de beleza, com os profissionais. Era uma disputa por um ego. Sim. E onde o cliente ficava no meio. Sim. E percebia. E aí o salão de beleza ele fazia o possível para esconder e apagar o mérito do profissional. E o cabeleireiro como um todo, o profissional de beleza, ele fazia o possível quando podia para tentar desvincular a relação do cliente com o salão e tangibilizar essa relação tão somente ao profissional. E aí a gente fez o seguinte, a gente fez, bicho, vamos fazer o seguinte, vamos trazer profissionais para cá e vamos fazer com que eles sejam artistas. Vamos investir pesado neles, na imagem deles, vamos investir em capacitação, vamos trazer tal profissional para treinar todo mundo, vamos escancarar esses profissionais em rede social, vamos trazer fotógrafo, vamos fazer imagem. E aí, meu irmão, o que aconteceu? Todos os profissionais de beleza de Recife queriam trabalhar com a gente. Sim. E nesse caso, tu podia escolher os melhores. E aí, por incrível que pareça, a gente inaugurou, eu não sabia nem quanto eu ia pagar de comissão para eles. Imagina um profissional de beleza com 20 anos de estrada. Não tinha benchmark, né? Chegar e dizer pra você, eu quero trabalhar com você. Não, mas eu não sei quanto comissão eu vou pagar. Não tem problema, eu vou trabalhar com você. Então a gente conseguiu montar uma equipe muito boa, conseguiu uma rápida demanda também pro salão de beleza. E a barbearia, que era um negócio ali que a gente achava que ia... Bicho, com 2 meses, estavam todos os homens da cidade ou ouvindo falar do burburinho, ou indo lá para fazer qualquer coisa, menos cortar o cabelo, porque já tinham cortado, mas queriam ficar voltando a frequentar, porque surgiu uma comunidade masculina. Perfeito. Então, para você ter ideia, a gente inaugurou em abril de 2015, e a Troa Barbearia da Conselheiro, que são 300 metros quadrados, a gente passou 3 meses em obra, a gente já inaugurou em junho de 2016. Muito rápido. Então foi muito rápido, assim, a aceitação. O que virou 10/10 de isso não vai dar certo, esquece isso é loucura. Com 1 ano, a gente inaugurou uma estrutura de 300 metros quadrados, com uma equipe 3 vezes maior do que a gente tinha. E, assim, a coisa foi começando a deslanchar. Perfeito. E a grande conquista da época foi o seguinte. Bicho, a gente está começando a iniciar um movimento que é o abandono dos salões de beleza por parte dos homens. Independente até se eles hoje cortam com a gente ou se cortaram com a gente, o homem ele merece uma experiência desenhada para ele. E esse é o maior legado que eu acho que a Troa Barbearia como um todo pôde trazer para o mercado pernambucano de beleza. E quais são os números hoje em dia que a gente tem? A gente falou do início e agora de 2023. O que é que a gente tem de barbearia, de barbeiro, de pessoas que passam lá? Cara, a nossa história ela também foi um pouco rápida, se você levar em consideração que é uma empresa familiar, não é uma empresa que assim, teve aportes de... Não. Uma empresa como outra qualquer que se inicia e vai vencendo os desafios, vai quebrando a cara. Se financiando, né? Vai se financiando. Então, assim, a gente inaugurou em dezembro de 2016 na Conselheiro. Agosto de 2017 a gente já inaugurou no Rio Mar. E aí... setembro de 2018 a gente já inaugurou em Parnamirim. Então se você imaginar, em 3 anos a gente estava na Zona Sul, no Shopping Rio Mar e em Parnamirim na Zona Norte e Recife. Perfeito. E com estruturas, Parnamirim hoje é a maior casa que a gente tem, inclusive, 350 metros quadrados. São 13 profissionais que trabalham hoje na barbearia, a maior equipe que a gente tem, do ponto de vista de barbeiros por unidade. Tá? E aí 2018, quando foi 2019, a gente estava ensaiando mais alguma coisa e aí 2020, pandemia... e aí, final de 2021, a gente abriu no Shopping Recife. E 2022, ano passado, a gente abriu em Caruaru. Então, essa foi a caminhada que a gente percorreu ao longo desses anos. Muita coisa aconteceu ao longo desse processo. Hoje, eu posso dizer que é uma empresa que tem mais de 100 colaboradores.
Nós atendemos nós realizamos mais de 13 mil serviços por mês em mais de 8 mil clientes, quase chegando a 9 mil agora. Então esse, digamos que hoje é um pouco da proporção da nossa capacidade de atendimento. E o que é que tu atribui dentro desses números e esse sucesso evidente em se tornar uma das maiores do país? O que é que tu acha que a tua visão e o trabalho de vocês fez com que a Troar chegasse até aqui e tantas outras que pegaram a onda, porque a gente já teve onda de, sei lá, paleta mexicana, de food truck, e é inegável que depois, talvez puxado por vocês ou não, houve uma onda de barbearia. Sim. Eu lembro que eu sou novo, mas eu cortava em cabeleireiro com minha mãe, com minha avó, e do nada tudo era barbearia, sinuca, moto, e cerveja. Agora eu sou barbudo, cerveja, e hoje em dia não tá mais isso. Hoje em dia eu acho que já teve uma adaptação desse conceito. Isso, mas perfeito. Muitas não sobreviveram e vocês continuam crescendo. O que é que tu atribui isso? Cara, tem muita coisa que eu posso atribuir a isso, mas assim, sem sombra de dúvidas, o nosso principal diferencial foi ter enfrentado e quebrado as barreiras necessárias para que a gente pudesse construir uma marca que fosse sinônimo de confiança no mercado. Esse foi um dos trabalhos, assim, a gente fez um investimento em marca muito forte nos últimos 5, 6, 7, 8 anos. E, em paralelo a isso, um processo de conscientização, educação e, ao mesmo tempo, relacionamento com toda essa classe de barbeiros. Hoje, eu posso dizer a você que sim, a gente pode ser considerada uma empresa com uma cultura extremamente forte. É uma empresa que é totalmente transparente com o seu colaborador em relação às nossas metas, nossos objetivos, os nossos desafios, as nossas falhas. Mas é uma empresa que resolveu apostar e correr o risco de apostar nos próprios profissionais. O mercado ele tem uma história de muita transição de profissionais num curto espaço de tempo em diferentes espaços de beleza. E mesmo ciente desse risco, quando um profissional ele começa a trabalhar conosco, a gente não fica pensando, mas se ele sair, mas... Não, a gente entrega tudo o que a gente pode para esse profissional. Eu posso dizer a vocês hoje que, assim, muita gente poderia considerar difícil, cara, mas como é que você consegue atender 8 mil clientes? A gente prefere hoje atender 100 pessoas que trabalham na empresa que eles irão atender os 8 mil clientes. Genial. Então hoje nós somos uma empresa focada em atender 100 pessoas, que são as 100 pessoas hoje que estão no nosso elenco, digamos assim, a nossa equipe. E essa foi uma virada muito grande porque de fato nós somos uma empresa muito voltada para o colaborador. Prestação de serviço é muito sensível. Então, assim, como é que a gente confiaria a nossa marca a 100 pessoas diferentes que vão atender 8 mil pessoas? Então, de fato, é uma empresa que investe bastante em capacitação, em reconhecimento. Então, nós temos até certos rituais que são inversamente até proporcionais ao tamanho da empresa. Você pensar que esse ano a gente alugou um teatro e fez uma convenção para 100 colaboradores com, palestra, com premiação, com profissionais vindo para dar apoio também ao espetáculo como um todo, mobilização de 100 pessoas dentro de um evento. Então, assim, a nossa confraternização, que é um evento épico, que a gente realmente desenha como se fosse... 10 de dezembro, né? 10 de dezembro esse ano, então essa contagem está a todo vapor. Então a gente encontrou, parece, que um modelo onde o nosso negócio é... De dentro para fora, né? Ter uma empresa que o profissional que trabalha nela, ele se questiona e diz, bicho, valeria a pena eu abrir o meu próprio negócio? Valeria a pena eu investir, poder quebrar a cara, ter que ter funcionário, desenvolver gestão, correr risco. E aqui eu ainda tenho demanda. Sou valorizado, eu tenho demanda, sou reconhecido, é uma empresa que valoriza os profissionais. E aí, talvez essa tenha sido a nossa grande virada. Porque hoje, assim, eu posso dizer que nós temos uma marca empregadora muito forte no mercado. Eu acho que talvez até mais forte do que a nossa marca perante os clientes. Eu ia falar isso. Eu acho que, assim, tu criou um exército de promotores da tua marca. Ao invés de ser só Troar Barbearia no Instagram, no Google, galera, vem aqui cortar, eu sou muito bom. Tu tem 100 pessoas propagando isso. E toda vez que tu atende alguém bem, tu tem mais um promotor, que são os 8 mil promotores.
Então tem 8.100 aí por mês promovendo teu negócio, ao invés de ser só tu falando que teu negócio é bom. Eu acho que isso é um pouco de um dos vários alavancas que fazem a barbearia ir pra frente, né? De fato. E, assim, a gente entende que essa talvez tenha sido nossa maior política de comunicação como um todo ao longo dos anos, foi ter realmente concentrado muitos esforços internamente, sabe? Tanto que em algum momento, até teve um ano aí que eu estava refletindo, eu disse, caramba, passou Natal, todos os colaboradores ganharam Chester, ganharam champanhe, não sei o quê, e a gente não fez nada para o cliente. Porque a gente ficou tão viciado ao longo do tempo de pensar no nosso colaborador, que às vezes a gente até esquece de pensar no cliente, do cliente final. Mas é porque essa percepção de cliente final, a gente confunde ela internamente, porque de fato, assim, hoje mesmo eu estava na reunião desenhando desenhando um onboarding da empresa. Então, a gente estava desenhando como é que um colaborador tem que ser recebido na empresa, então a gente dá muito valor a isso. E talvez por isso também que nossos números de satisfação, nossos números e consequentemente nossos números de reclamações e satisfações, eles sejam tão bons hoje em dia. Então, assim, nós fechamos 2022 com mais de 99% de satisfação de média anual. Sim. E isso para atender 8 mil clientes numa estrutura de serviço Já falou é algo muito, assim, muito gratificante, sabe? E eu estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores que, assim, o que foi muito bacana também ao longo desse tempo foi ter conseguido instituir, assim, educar a nossa equipe e entender que nenhum serviço, o serviço foco da gente é barbearia, cortar cabelo, fazer barba. Mas quando a gente entendeu o poder da jornada, a coisa ela ficou muito maior. Então eu tenho um exemplo clássico do treinamento nosso, que é o seguinte, eu digo, galera, quanto é o corte aqui? Beleza, o corte vamos usar uma hipótese aqui, R$50. Tá? O corte é R$50. Então vamos supor que o cliente, quando entra aqui, ele entra com uma cédula de R$50. Para facilitar, vamos supor que ele tenha 10 cédulas de R$5. Continua tendo R$50. Certo. Só que quando ele entra, e aí vamos para a unidade de rua. A unidade de rua, você entra, o manobrista está na porta da empresa. E ele está ali para receber o seu carro, ou para lhe indicar um lugar para estacionar, eventualmente para abrir a porta para você entrar. E se esse manobrista tiver um papel importante, não são mais R$50. R$5 já fica ali com o manobrista, dentro da percepção do valor do cliente. E aí ele entra na barbearia. Quando ele entra na barbearia, ele tem uma recepção, que hoje é um time brilhante que nós temos. Temos 10 recepcionistas, que são guardiães da nossa cultura, que são responsáveis pelo cartão de visitas da empresa. Aí o cliente ele é recebido com um sorriso no rosto, com muita proatividade no sentido de entender que a gente está ali para resolver o problema que ele tem, seja ele qual for, e com assim, uma energia no sentido de deixar o cliente com o sentimento de caramba, eu acho que esse lugar ele me quer, sabe? Sim. Então, se ele é bem atendido na recepção, ele estava com R$45, talvez ele deixe mais 10, obrigado. Talvez ele deixe mais 10 ali. Então o corte ele não é mais R$50, ele passa a ser 35. Certo. Aí o cara é conduzido para uma área de espera. Na área de espera, ele percebe um projeto que foi feito do ponto de vista de arquitetura, que tudo foi escolhido ali para gerar um bom sentimento, no sentido de dizer, caramba, o nível de acabamento aqui é legal, a iluminação está bem programada, a música que eu estou ouvindo é uma música bacana para esse ambiente. Sim. Então aqueles R$35 eles já viraram 30. Aí ele senta na cadeira do barbeiro. Aí eu pergunto ao barbeiro, você prefere cortar um cabelo onde dos R$50 que ele veio pagar pelo seu corte, ele só tem mais 30 de expectativa, ou você prefere cortar pelos 50 e assumir o risco de isoladamente ter que superar a expectativa do cliente? Sim. E aí esse questionamento virou o nosso grande exercício de entender que o corte de cabelo, por mais que seja a atividade fim, existe toda uma jornada que pode ser o nosso diferencial, para que eventualmente até a gente possa se dar o luxo de não sair por aí dizendo, não, porque o nosso corte de cabelo é melhor, a nossa barba ela é a mais alinhada do mercado. Muito pelo contrário. A experiência como um todo. Hoje, posso dizer a você, meus concorrentes, e quando eu falo do mercado geral como um todo, a gente entendeu que se a gente fosse concorrer por corte de cabelo e por barba, bicho, era muita gente que a gente ia ter que ganhar, velho. Mas concorrer por experiência
ficaram pouquíssimos aí no mercado, sabe? Exato. Então, essa discussão, essa temática como um todo, eu acho que ela foi assim, um grande diferencial para que a gente pudesse atingir realmente resultados bem expressivos no sentido do número de clientes, o número de satisfação, sabe? E tivesse conseguido construir realmente essa relação que o cliente hoje ele tem. A gente atende 8 mil clientes por mês, dos quais 35% deles, isso aí a gente está falando aí de mais de 2.500 pessoas, não tem preferência por um único profissional. Ele chega em qualquer uma das nossas 5 unidades, por mais que eventualmente ele tenha preferência, eventualmente num dia que ele esteja no Shopping Recife e a agenda dele esteja um pouco complicada para a semana, ele antecipa o corte dele, chega lá e diz que quer cortar com um profissional. Eu digo por mim, eu vou na barbearia, na Troar, eu vou cortar lá. Eu não tenho um barbeiro de estimação, e até porque o foco não é o corte. Eu achei essa sacada genial para quem está escutando, que é o detalhamento da jornada que o Marcelo está trazendo. Ele consegue se isolar na competitividade onde ele tem o maior diferencial que ele pode ter, que é na experiência como um todo. Para alguém chegar agora e trazer a experiência que ele está acumulando em 7, 6, 8 anos, sei lá, o cálculo agora, que é entender que o manobrista é importante, que a atendente sorrindo é importante, que a música é importante, que a água quente do lavador é importante. Primeira vez que eu tive experiência com água quente na cabeça foi lá. Os maiores... Até hoje eu falo com a menina lá da conselheiro, como assim água quente? Os maiores feedbacks que nós temos, do ponto de vista de críticas, eles são por conta de problemas que nós temos com o lavatório. Quando a água está gelada, o cliente reclama. Nossa, é um inferno água gelada. Mas eu nunca tinha tido experiência de uma barbearia e ter água quente. Quando eu perguntou quente, eu frio quente, óbvio que fica quente. E assim, indo nessa linha, é muito difícil concorrer. Corte por corte, o degradê novo, blindado, o risquinho, qualquer um, teoricamente, bem treinado, estudado, pode fazer isso, às vezes até por 20, 30. Eu vejo muito uns reels, né, que aparece pra mim, um barbeiro lá de São Paulo diz, quanto eu faturo hoje? Não sei se tu já viu. Já. Aí ele vai lá, esse corte aqui 150. Aí o cara fez mais não sei o que, hidratação 200. Aí ele diz assim, que no final do dia o barbeiro gerou 2.000 de faturamento. Aí um bocado de comentário, meu Deus, R$200 pra fazer esse corte, aqui na minha rua é R$15, os caras ainda fazem a sobrancelha. Só que os caras não entendem que isso. Não é o corte, né? Mas é óbvio que o corte tem que ser bom, mas não é isso. Então, a gente leva o corte como premissa. Então, tem muito profissional ao longo dessa caminhada que fez, meu irmão, eu fiz um corte incrível aqui, eu preciso postar esse corte, eu queria a barbearia repostar. Eu queria que a gente falasse muito disso. Não posta e aí corte, eu digo, galera, primeiro, nós enfrentamos um preconceito, não sei se vocês sabem disso, mas assim, a gente chegou a ser taxado como barbearia de jogador de futebol que só saía com degradê na zero e que ninguém que queria ter um cabelo minimamente executivo poderia pisar lá. Sim. Teve um período que foi o período que a gente cedeu, desse que a gente cedeu às postagens. E assim, o corte, o degradê como um todo, ele é um corte que ele é extremamente difícil de ser feito. E o barbeiro gosta de valorizar a obra de arte, no sentido que ele fez. Como se aquilo ali fosse a arte. Aquilo ali é a arte. O corte executivo tradicional na tesoura é um corte ok, mas não é aquele corte que gera... O cliente olha assim e diz, caramba, entende? Então eles têm uma necessidade interna realmente, né? Até de... Se vender, né? Isso, perfeito. E a gente entende isso também. Porém, quando a gente experimentou isso, a gente começou a criar um estereótipo de cliente que a gente não queria definir. Eu não quero o cara jovem só que corta degradê, que trabalha em startup. Não, muito pelo contrário. A nossa clientela hoje, ela é dos 5 anos eu tive um feedback agora, 2 semanas atrás, de um senhor de 97 anos, pô. Que vai dirigindo o seu próprio carro para barbearia. E aquilo é um programa que ele faz no mês dele. Falar isso, meu avô, quando ele vai pra barbearia, e não é atro ainda, mas eu vou converter, ele é a experiência, ele diz, não, meu filho, quarta-feira eu vou na barbearia. E é bem tratado, e toma cafezinho, conversa com todo mundo. Aquilo é a experiência dele. Se ele não tá indo pra cortar o cabelo. Perfeito. Então, assim, a gente entendeu que a questão não era o corte de cabelo especificamente. Muito pelo contrário. O que a gente acredita que gera desejo é justamente a curiosidade. É o cara não entender por quê, porque a gente não expõe resultado final, porque tem tanta gente que vai, porque tem tanta gente que posta, tanta gente que quer mostrar que tá lá, entende? Então, assim, essa foi também uma das grandes sacadas que a gente teve ao longo do processo, e que é engraçado porque isso vai para o próprio processo de contratação. Hoje, assim, a contratação ela tem uma ramificação na empresa, tem muita gente que faz além de mim, mas durante um bom tempo eu fiz todas as contratações. É engraçado que barbeiro chegava para mim assim e dizia,
eu queria uma entrevista e tal, e tem um formulário, tem não sei o quê. E aí, quando eu marcava a entrevista pessoal, chegava ele lá com secador, com máquina, com tesoura, não sei o quê. Dele, né? Quando é que eu vou fazer o teste? Eu digo, veja, o nosso teste não envolve teste prático. Sim. Vai ser conversando com você que eu vou identificar se você realmente tem o perfil que a gente procura. E isso é uma quebra de paradigma gigante, porque assim, eles querem mostrar o corte especificamente que fez, mas bicho, entre um profissional que ele é bom tecnicamente, mas ele é excelente em comunicação, e um profissional que é perfeito tecnicamente e fraco ou mediano em comunicação, jogo de cintura, equilíbrio emocional, postura, N vezes o profissional que tecnicamente ele pode não ser o melhor, até porque técnica é algo muito fácil hoje no mercado, no nosso mercado. Exato. No nosso mercado é Uma aprender. imersão, o cara aprende Então, a técnica assim, nova. obviamente que, outra coisa, a gente tá aqui isso aqui é público, mas eu até vou deixar claro, vou deixar minha opinião aqui para vocês. A percepção de técnica por parte do cliente, ela não é 10% da realidade. Eu penso muito O isso cliente também, não né? sabe se o profissional corta bem ou não. Exato. Cabe ao profissional se portar de uma forma que o cliente perceba que ele é um profissional de qualidade. Exatamente. Então eu já tive profissionais que eu contratei que tinham 1 ano de experiência. E os caras chegaram e a galera Sabia dizia, se vender. quem é esse cara, pô? Quem é esse cara que tu contratou aí, pô? E o cara tem 1 ano de experiência, pô. Só que é um cara que conseguia se portar de uma forma tão... Autoritária, né? sabe, tão firme que a própria clientela dizia mesmo, esse cara é muito bom, velho. Dizia, realmente, o cara é muito bom, tem anos de mercado. Tem anos, isso aí foi uma contratação de peso. E o cara tinha trabalhado em uma única barbearia durante 6 meses e tal, sabe? Então, assim, a percepção que o cliente tem sobre técnica ela é muito limitada. Perfeito. Então, e engraçado até, se eu pegar meu top 10 de faturamento, aí muita gente pode dizer, pô, são os 10 melhores, né? Não tem nenhuma possibilidade. Tecnicamente falando, né? Tecnicamente Não falando, são os mais antigos e experientes, não tem né? nenhuma relação dos meus maiores faturamentos com o fato deles serem muito melhores do que os caras que não, Geralmente pelo contrário, deve pô. ter, eu arrisco dizer que tem muito mais com a relação que ele tem com o cliente. Perfeito, dele, né? perfeito. São profissionais extremamente habilidosos do ponto de vista de comunicação. São profissionais extremamente determinados. São caras que se propõem a uma jornada de trabalho porque têm objetivos e ambições pessoais de querer conquistar os frutos do retorno do lado financeiro da coisa. São profissionais que têm uma relação com o cliente assim que, cara, ultrapassou já há muito tempo a relação do cliente, já virou um nível de amizade muito grande, entendeu? Então, esses caras que estão aí, digamos que no meu top 10, são 56 barbeiros. O top 10 são os profissionais que mais se comunicam melhor e pessoas que são mais agradáveis, pô. São também muito bons tecnicamente, mas isso não é o que torna eles diferentes, entendeu? Então, esse jogo, quando a gente começou a entender, ele começou a fazer muito sentido. Então, a nossa manutenção de cultura hoje ela é completamente comportamental. Sim. Todo profissional da empresa, os 56 hoje que são Barbeiros. nós temos 56 barbeiros, 10 cabeleireiros e 3 esteticistas. Um time aí quase 70 profissionais. E o resto é equipe administrativa. E temos aí uns 30 e tantas pessoas do staff que são CLTs. Os profissionais eles são MEIs, são pessoas jurídicas, entre outras coisas, que é uma regulamentação do nosso segmento. Tá? Então, assim, quando a gente compreendeu que, peraí, quais são os profissionais que estão dando problema? Só que o comportamento estava péssimo. Que é o comportamento cultural do cabeleireiro. O cabeleireiro, quando ele começa a faturar dentro do salão de beleza, ele tem mais poder que o dono. E o dono se permite que esse cara tenha poder e que o que ele fale seja ordem, pelo fato dele ser detentor do faturamento. Sim. Isso é a grande história de salão de beleza. Porque o profissional diz, caramba, peraí, a clientela é toda minha, pô. Cara, E aí o salão ou a barbearia permite que a experiência seja vazia. Se coloca refém, né? Aí vê, o barbeiro ele é caixa, ele passa a maquineta. O barbeiro ele limpa a fachada, é ele que abre, é ele que fecha. Aí o dono diz, poxa, se o cara sair eu tô lascado, porque ele vai levar. É óbvio que ele vai levar, pô. Porque tu não fez um trabalho de ter minimamente uma estrutura. Primeiro que oferecesse uma barreira de entrada alta para os teus concorrentes, que no caso são os teus barbeiros. Entende? Então assim, o barbeiro diz, oxe, meu irmão, eu vou ficar trabalhando aqui, eu faço tudo. Aqui não tem ninguém para fazer nada. Não faz sentido. Não faz sentido. Então assim, esse também foi o nosso jogo de poder oferecer uma grande infraestrutura de trabalho, uma grande infraestrutura de dados. Então hoje nós somos uma empresa, eu não tenho nenhuma dúvida que nós somos a
a operação de beleza do país que deve ter a maior quantidade de dados e utilizar esses dados em favor da gestão. Então nós somos uma empresa completamente viciada em dados. Todo profissional ele recebe uma análise de produtividade semanal, mensal, trimestral, juntamente com a de comportamento. Para todos os profissionais nós temos planos de ações voltados para os indicadores chaves de performance e de comportamento. Nós temos um código de cultura muito, mas muito forte. Nós temos valores muito bem estabelecidos, coisas que assim são dialeto chinês em 99% das operações de beleza do país. Nossa. E isso foi uma coisa que a gente resolveu enfrentar. E eu digo enfrentar por quê? Porque foi um processo. Você sabe que cultura não é top-down, não é abrir a cabeça de ninguém. Entendeu? Não tem como implementar. Então nós tivemos que começar um processo de conscientização coletiva. Eu tive um turnover em 2021, que foi o ano que a gente decidiu viver cultura de fato, porque cultura depende de coerência. Você não adianta você botar na parede. Perfeito. A primeira coisa que acontece que vem a ir de encontro à cultura, você passa pano. Bicho, aí que vai dizer, então beleza, meu irmão, tá só na parede ali. Então, em 2021, setembro de 2021, nós decidimos o seguinte, esses são os nossos valores aqui. Integridade, senso de dono, trabalho em equipe, satisfação do cliente fazer a diferença. Todos esses 5 valores nós temos como viver e como não viver, como vivê-los e como não vivê-los. Certo. Tudo que aconteceu de 2021 para cá, que veio a ferir um desses valores, foi motivo para desligamento. E aí a coisa ficou... Independente do barbeiro estar lá há 7 anos ou entrou agora. Para você ter ideia... Permitiu ter um mínimo desvio dessa cultura. Para você ter ideia, em dezembro de 2021, do nosso top 10, 6 pessoas foram desligadas. Do top 10 da empresa. Talvez justamente por serem top 10 e acharem que tudo estava na mão deles. A Troar em si, né? Na verdade, assim... Isso passou outra mensagem para o resto do time, de se comportarem de uma forma e darem a entender que eles seriam soberanos. Sim, exato. Perfeito. E aí, isso, por incrível que pareça, eu sou a pessoa que menos sofri com isso. Porque existe um respeito entre a minha posição de dono, fundador, tudo mais e tal. Mas é um cara que humilhava a recepção, ele desprezava o papel de um gerente, fazia auxiliar do lavatório como se fosse empregada dele. Era um cara extremamente grosseiro, que achava que podia mandar de mandar. Então, geralmente, esse é o perfil do profissional que tem muita produtividade e acha que, por conta disso, ele se tornou dono da verdade. Sim. E aí, quando a gente fez esse movimento, para você ter ideia, esses 6 profissionais, eles detinham quase 30% do faturamento da empresa. E você chegar e tirar 30% do faturamento da empresa... Tem que acreditar muito na tua cultura e no teu processo, na tua gestão para fazer isso. E aí, assim, pasmem, a gente nunca teve um resultado tão expressivo do ponto de vista de resultado mesmo. Os outros sobressaem. Então, assim, nunca tivemos uma equipe tão unida, nunca tivemos um time tão autorresponsável. Muito pelo contrário, assim, hoje, assim, do ponto de vista da barbearia, eu estou procurando trabalho. Hoje eu estou focado no nosso instituto, que a gente vai entrar com o processo de formação básica e formação avançada de profissionais e uma estrutura de capacitação interna. Nossa. No mês que vem a gente vai inaugurar a nossa operação Kids no Shopping Recife. Essa é uma operação para crianças de 0 a 5 anos, com profissionais formados, certificados, com capacidade para atender crianças autistas, crianças com transtornos. Então a gente está indo para uma nova operação, um novo braço do negócio, que deve ter até uma outra marca. O nosso instituto ele vai ser um marco, porque nós queremos preencher um gap que existe hoje na formação desses profissionais especificamente, não dos que trabalham com a gente, que aí seria uma formação avançada. Mas hoje a barreira de entrada é extremamente baixa, mas também com uma qualidade muito inferior do que o mercado de trabalho exige. Por próprias limitações de algumas instituições mesmo. Então, assim, a gente tem hoje mais de 50 profissionais, nós vamos inaugurar uma estrutura de ensino e nós queremos fazer uma formação não só técnica, comportamental. Nossa. Esse, acredito que vai ser o grande lance do nosso instituto. E, assim, hoje eu só tenho a agradecer a todo esse time que faz parte da empresa. Hoje o nosso turnover ele é baixíssimo. Assim, o que foi 50% em 2021, hoje eu vou dizer a você que em determinada função ele é de 1 ou 2% por ano. Porque... E por motivos que geralmente não devem permear a insatisfação com o local e sim motivos externos também, né? Perfeito. E assim, posso dizer também que foi muito duro. Foi muito dolorido, de fato, ter apostado nisso. Porque às vezes você
E eu acho interessante vocês colocaram nessa posição, porque, bicho, eu não sou dono da verdade, e muito, muito pelo contrário. Durante muitas vezes eu me provoquei a entender se eu estava mexendo com alguma coisa que eu não devia. Então, eu fiz mesmo, será que é melhor eu fechar meus olhos, deixar isso rolar e ver o que vai dar? Muitas vezes eu me questionei em relação a isso, sabe? Eu já tive, foi em 2018 isso, 2017 na verdade, chegou um concorrente na cidade e ele fez uma proposta para toda a minha equipe, eu perdi 85% do faturamento do dia para a noite. Só que, bicho, uma coisa que para mim é fundamental no meu negócio, dia 5 desse mês eu paguei R$440 mil de comissão. Então assim, para eu pagar R$440 mil de comissão, teve muita gente que ficou extremamente feliz. Então assim, nós somos uma empresa que assim, temos o resultado como dos nossos assim, princípios da nossa cultura. Então, de fato, nós somos uma empresa que gostamos de faturar, a gente gosta de bater meta. Só que quando a empresa bate meta, provavelmente muita gente também bateu meta individualmente. Sim. Então, meu irmão, tem um negócio que eu adoro é ver profissional comprando carro, comprando moto, dando casa para mãe, reformando a casa, botando a criança, botando o filho na escola particular, pagando plano de saúde. E em 2017, esse concorrente em questão, ele chegou e disse, ó, vocês ganham quanto aí? A gente ganha 40% da comissão, beleza. Vocês vão receber aqui 55%. Podem vir que vai dar tudo certo. E aí eu fui taxado como aquele empresário que tem o estereótipo de ser o cara mais escroto do mundo, que só quer ganhar dinheiro e tudo mais e tal. E aí todo mundo foi. E, pô, eu tenho assim, um conhecimento relativamente técnico pela minha formação, entre outras coisas. Eu olhei pro espelho e disse, bicho, é o seguinte, a conta não fecha. Só que assim, bicho, eu tinha 26 anos, eu disse, eu também, pode ser que eu não tenha envergadura técnica suficiente para fazer o que o cara tá fazendo. Então, meu irmão, vamos fazer o seguinte, o tempo vai dizer. Isso. E aí, com um ano, o cara quebrou, com um ano, quase que todas as pessoas saíram pedindo para voltar, e a gente com 6 meses tinha recuperado o faturamento que a gente perdeu. Nossa. E aí foi uma das mensagens que a gente entendeu que fez, porra, não é que se... O barbeiro, quando ele sai, ele leva sim clientes, mas ele não leva todo mundo. Tem muita gente que se identifica com o lugar, com a recepcionista, com a gerente. Volta tudo aquilo da experiência. Justamente. É muito interessante isso, assim. A Troá existe há 7 anos. Eu trabalho com marketing há 3, então eu conheço a Troá antes de vocês serem clientes nossos. E eu não percebia, até trabalhar com marketing também, quais eram os canais de acesso que vocês de fato acessavam. Em relação a... Pô, tu falou aqui sobre a música que tá tocando. É o canal... o canal de áudio, sabe? É aquilo que a gente sabe que a música que tá tocando corrobora com o momento atual da empresa, corrobora com o estilo do público-alvo da empresa, corrobora com tudo aquilo. Sei lá, a arquitetura da Troá, ela se assemelha, sabe? Sim. É tudo sinestésico de uma forma que em toda Troá que eu vou, eu já fui em várias, seja por trabalho ou então como cliente, e o cappuccino tem o mesmo gosto. Então, para aquilo ali que sou sensorial, sim, entro e faço, porra, a experiência é essa. Tá entendendo? A gente gasta hoje R$5 mil de café. E, bicho, não é uma despesa. Eu não posso ver isso como uma despesa, porque é parte da experiência do cliente. Entra na história dos R$50 repartindo de 5 e 5. Isso, e aí ao mesmo tempo também eu digo pra galera, vamos cortar o café? Eu economizo 5, aumenta a comissão de vocês. E aí, o que vocês acham? Topam? Não, porque o cliente gosta de tomar café. Não, mas não é só um corte de cabelo, pô. Não é só um corte de cabelo, se for só um corte de cabelo, a gente enxuga isso aqui tudo. Exato. Entende? A gente enxuga isso tudo. A empresa hoje tem um trabalho de muito protagonismo no desenvolvimento digital do profissional. Então vocês sabem mais do que ninguém, a gente está sempre proporcionando materiais para trabalharem, fotógrafo, videomaker, o trabalho de vocês como agência, toda a energia que a gente gasta para que o cara tenha uma imagem no digital que venha a ter pelo menos o espelho do que ele realmente é. Exato. Porque o que acontece hoje é que assim, tem baitas profissionais que na internet são anônimos. E os caras que atendem 400, 500 pessoas por mês, pô. Os caras deviam ser fenômenos digitais, mas tudo bem entender que eles não têm esse traquejo. Então a gente vai lá, ajuda, mexe na bio, diz como faz stories, treina o cara,
faz E uma sabendo que rota. isso é bom pra ele e Perfeito, pra barbearia, né? total. Acaba se tornando mais um canal de veiculação da barbearia. Justamente. Eu tava anotando aqui alguns pontos durante a conversa e fiquei impressionado quando, assim, a gente às vezes vê de fora e não entende o ponto de vista de gestão que as empresas têm por trás. E uma das perguntas, caso o assunto aqui tivesse morno, era qual a importância da gestão. Só que eu fazer essa pergunta depois de tudo que já foi falado seria muito... Não tem mais necessidade. Não tem né? necessidade. Mas aí é só ressaltar, primeiro, a fidelidade nos princípios e valores que o Marcelo trouxe aqui. É impressionante como no médio e longo prazo se paga quando a gente é fiel aos nossos princípios e valores. Não adianta só colocar ali na parede, eu falo muito para a equipe. Eu tenho muita dificuldade, e eu acho que o Marcelo também teve, ainda tem e vai ter, Sim. que é manter a cultura forte, porque ela é feita de dentro para fora, não adianta só colocar na parede. É provando no dia a dia, quando ele pega um cara que é top 3 dele de faturamento, o cara faz uma merda e ele diz, bicho, gosto de você, a gente ganha dinheiro junto aqui, mas eu vou ter que usar você como exemplo para não perder minha equipe. Isso, quando você tem a cultura... Um dia desse tu me contou a história de um negócio fora da barbearia que tu poderia muito bem passar o pano, mas o princípio que o cara feriu fora da barbearia já estava repercutindo dentro e disse, não tem como esse cara estar aqui mais. Perfeito. E aí, assim, é engraçado que quando você tem uma cultura muito forte, ou que ela tá num rumo de se tornar uma cultura muito forte. E assim, cultura forte para mim é sinônimo de... primeiro, de como ela é entendida. Então, assim, cultura forte tem que ser clara. Tá? Nossa empresa tem uma cultura de resultado e comportamento. Isso todo mundo sabe. Nós somos uma empresa que gostamos de resultado, nós somos uma empresa que celebramos nossas conquistas e nós somos uma empresa que, declaradamente, comportamento é mais importante do que resultado. Sim. Então, eu posso manter um profissional que está pecando em produtividade por um ano, mas eu jamais posso manter um profissional que está pecando em comportamento durante um ano. Entende? Caralho. Eu tenho uma visão parecida aqui internamente. Eu já vi muitas empresas ficarem conosco sem resultado. Mas por causa de um ótimo atendimento. Mas ficou porque a gente tinha um ótimo atendimento e entendia que o resultado às vezes não é garantia, Sim. mas o atendimento e o esforço para o resultado às vezes é muito mais importante. Exato. Você como cliente, em mais do negócio, eu acho que você valoriza se você vê que a equipe está empenhada, trabalhando todos os dias, te aperreando, sugerindo, e isso até pode segurar uma falta de resultado. Com certeza. Mas nunca o inverso, né? Com certeza. E eu já perdi clientes tendo resultado, mas que por um motivo específico não se sentiram bem atendidos e saíram. Como a gente pode fazer uma analogia com corte. O cara pode ter o melhor corte do mundo. Se ele não, uma experiência for ruim... Isso, e aí o inverso também é muito bacana, porque é o seguinte, quando a gente recebe uma crítica, e aí a crítica é assim, olha, já que vocês perguntaram, porque é uma pesquisa ativa, Sim. Eu não fiquei tão satisfeito com o corte de cabelo, mas eu não queria que o profissional soubesse disso, porque ele me atendeu tão bem Que massa. que eu vou dar uma nova oportunidade a ele. Talvez ele tenha errado um pouco, talvez tenha ficado não tão assim do jeito que eu gostaria, mas por ter sido a primeira vez que eu cortei com ele. Aí o cliente, ele diz que errou, ele já perdoa, ao mesmo tempo diz que vai dar uma nova oportunidade. Porque o profissional entregou para ele tudo o que ele podia do ponto de vista do comportamento, Exato. de atendimento, Exato. de atenção, de acolhimento, entende? Então assim, essa é a crítica particularmente que eu adoro receber. A pior crítica que para mim que tem é a crítica onde o cara isola o corte e ele critica só comportamento. Sim. Achei o profissional arrogante, achei mal educado, não achei que ele deu atenção ao meu filho, achei que quando eu conversei com ele, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então essa pra mim é a pior crítica. Ele pode fazer o melhor corte aí, não volta. Pois é. Então assim, muita gente fica, caramba, mas pô, tu tem 50 e tantos barbeiros, como é que tu faz pra eles cortarem da mesma forma? Eu disse, meu irmão, se eu tivesse como desafio fazer com que mais de 50 profissionais tivessem a mesma capacidade de cortar cabelo, eu tava morto. O que eu quero, de fato, é bater no peito e dizer que todos esses profissionais têm uma capacidade incrível de atender, Satisfazer o cliente. ouvir e executar aquilo que o cliente pede. Exato. Entende? Exato. Então é muito clássico até, isso é muito bacana, porque assim, eu tive clientes que viraram a ser clientes da barbearia, amigos meus, mês atrás. O cara que sabe há 7 anos que tem barbearia, mas só se rendeu agora. E é engraçado que assim, o meu melhor assim, falando na linguagem aqui da agência, o meu melhor lead é aquele que chega pra mim assim e diz, ó, bicho, sabe por que eu não corto lá, velho? Porque, bicho, eu já corto com um cara há 20 anos. E, cara, eu chego lá, eu nem falo com ele. Ele nem pergunta se eu tô bem.
ele nem pergunta o que eu quero no corte, sempre faz a mesma coisa e eu vou embora. Esse cara, pra mim, é questão de tempo. Porque, meu amigo, não é possível que você vai querer uma experiência como essa para o resto da sua vida. A gente quer o oposto. Eu quero que você chegue lá, a gente saiba seu nome, que você seja extremamente bem atendido, que a gente converse e tenha um papo bacana, e que você seja provocado eventualmente sobre a sua necessidade de corte. Porque, meu amigo, se você é um cara hoje que é um bancário, você é demitido e vai ser contratado numa startup, o teu corte pode mudar, pô. Sim. Se tu é um cara que é casado há 8 anos, eventualmente tu tá enfrentando uma separação e tu precisa dar uma Glow up. Aí o cara, vamos dizer que esse cara, por exemplo, ele acabou de entrar na academia. Por quê? Porque ele tá querendo dar um choque de autoestima, ele quer se sentir... O barbeiro tem essa liberdade? Vocês dão? Ele tem que ter. Ele tem que ter. Tem que saber acessar, né? Faz parte da estratégia você entender o cliente por trás. Exato. Existe, inclusive, uma filosofia de corte, que é de uma das escolas clássicas, que é o seguinte: a definição do corte, ela tem que ser feita antes de você colocar a capa no cliente. Porque quando você coloca a capa, você tampa o que você pode enxergar através estilo dele, das mensagens que o cliente está te dando através da forma como ele se veste. Massa. Então, assim, essa questão do corte e do cabelo do atendimento é muito mais da capacidade de percepção que o profissional tem. E tem cliente que você consegue acessar rapidamente, tem cliente que não consegue acessar rapidamente. E vai da estratégia do profissional, sabe? Do que eventualmente você achar que é um padrão de corte que vai fazer sentido porque a gente tem que ter o mesmo corte. Não, bicho, não tem como. Não tem como. E eu acho que, assim, não tem como. Em relação a essa galera que tu diz que, pô, eu gosto de algo mais prático, chego lá, mal converso, pra ele uma experiência positiva é ele, sei lá, passar o mínimo de tempo possível na barbearia. Quando na realidade a experiência positiva era ele de, bicho, vamos ficar lá. Se você me perguntar, bicho, qual é o teu perfil de cliente ideal? É o cara que vai, abre o notebook, toma um café, um cappuccino, faz 2, 3 ligações, chega 30 minutos do atendimento, do agendamento dele, corta ali, tranquilo, vai no lavatório, faz uma lavagem relaxante e tal. Porra, terminou o corte, senta ali. Né? Então, tanto que chegou um momento que, assim, é muito perigoso você trabalhar com volume, porque chega um momento que você pode confundir as coisas. Você tem que dar giro também, né? Isso. Mas, ao mesmo tempo, a pior coisa que um barbeiro hoje pode fazer é pegar um cliente na porta da barbearia e levar pra cadeira. Não pode. Salve as exceções onde o cliente chega na recepção e diga o seguinte: eu tenho um voo. Eu tenho que chegar no aeroporto em 45 minutos. Então, meu amigo, esse cara vai ter o atendimento mais rápido possível dentro do que a gente considera rápido para entregar uma qualidade legal. Claro. Mas a nossa jornada padrão é que o cara fique pelo menos 5 minutos aguardando. Porque nesses 5 minutos aguardando, ele vai tomar um cappuccino que é super bem feito. Exato. Ele vai ouvir uma música bacana, ele vai perceber a arquitetura do local. E aí ele vai chegar, como a gente diz, molinho na cadeira, entendeu? Que massa. O cara que a gente pega no meio da rua, que ele tá entrando na barbearia, a gente sacoda ele na cadeira, ele só vai ter foco no corte. Exato. Entende? Perfeito. E direcionando pro fim, uma perguntinha que eu tinha salvo aqui, que eu sei que tu vai saber responder bem, eu acho que tu não sabe cortar cabelo, né? Então, de fato, é engraçado, assim. E o que é que tu diz sobre isso? Porque eu tenho hamburgueria além de agência. Agência eu sei fazer, mas hambúrguer eu nunca fiz. E eu tenho 2 e quero ter outras. E eu acho que tu também nunca cortou um cabelo. Talvez teu filho brincando, alguma coisa do tipo. Ou não, isso. Não, de fato, na pandemia eu cheguei a me aventurar, mas confesso que... Se pedir um degradê. O resultado não foi muito legal. Mas assim, eu acho inclusive que é o seguinte, bicho, se você analisar as maiores operações do país hoje de barbearia e de salão de beleza, elas não são de cabeleireiros, nem são de profissionais da área. Porque você ser profissional da área e ser gestor, eu acho que é você subdimensionar a habilidade que você precisa ter para desempenhar aquilo com excelência. É a mesma coisa se eu chegasse hoje e dissesse, bicho, quer saber, velho? Eu vou começar a cortar cabelo agora. Tá tudo rodando aqui, ó. Vou pegar minha cadeira ali, vou começar a atender, tem um relacionamento, tem um networking. A galera vai cortar comigo. A galera vai querer cortar comigo. Não vou pagar X% de comissão, é tudo bicho, também. Eu vou deixar um buraco na minha operação gigante. Como também se um profissional chega pra mim e diz, não, eu vou abrir minha barbearia porque eu vou cortar cabelo, vou administrar, vou ter equipe, vou ter não sei o quê. Ele não vai conseguir. Tudo vai ser meu. Entendeu? Então, assim, nem eu vou subestimar o fato de achar que eu posso virar um cabeleireiro, um barbeiro, e nem acho um movimento muito inteligente da parte deles também, não subestimarem que a barbearia, o cara bota a cadeira, passa ali no cartão de crédito, paga o aluguel, a energia, tá tudo certo. Meu irmão,
Então, assim, eu acho que é muito em relação a isso. Agora, uma coisa que eu sempre usei para os meus negócios como um todo é não abrir mão de entender cada detalhe da experiência do cliente. Então, assim, eu posso dizer a você, eu consigo dialogar com um profissional hoje de igual para não de igual para igual, mas assim, teoricamente eu consigo conversar com ele sobre tipo de corte, escola, a escola de corte, mecha, ângulo, como ele prefere fazer, eu consigo conversar com ele. Obviamente que hoje eu tenho 5 barbeiros líderes nas unidades, então são a eles que eu direciono essas demandas técnicas. Você é o cara líder técnico, né? Eu tenho 5 barbeiros líderes de unidade hoje. Porque São também pessoas... as unidades têm seus gerentes, que é muito mais organizacional. Isso. E o cara a líder gerente técnico. do ponto de vista de gestão da operação e das pessoas, e os barbeiros para questões de liderança entre eles especificamente. Tá. Então, assim, de fato eu não sei cortar cabelo, mas eu acho que talvez por isso que tenha dado certo. Porque se eu me aventuro no meio do caminho, eu acredito que a gente não conseguiria ter a envergadura de gestão que a gente tem hoje, conseguir focar tanto no cliente. Agora, em alguns momentos, principalmente nas discussões, entra o ponto de vista do barbeiro e entra o meu ponto de vista olhando para o cliente como um todo. E a gente tenta sincronizar isso. Mas tem dado certo esse casamento aí. Eu tenho hoje muito orgulho desses profissionais como um todo que desempenham uma função assim, de muita importância. O barbeiro ele é confidente, ele é amigo, ele é terapeuta, ele assim, tem uma capacidade de interferir positivamente no bem-estar, na confiança do cliente como um todo. Nossa. Então, eu acho uma baita profissão, tenho um respeito muito grande por toda a minha equipe e todos os profissionais da área também. E assim, espero conseguir ainda caminhar bastante junto com essa legião aí de profissionais que cada vez mais cresce no país. É uma profissão que tem recebido muitos novos adeptos por ser hoje uma profissão muito bem falada, que inclusive tem uma excelente remuneração. Sim. E a ideia é que esse mercado se profissionalize cada vez mais e a gente tenha boas histórias ainda para contar aí pela frente. Massa. Maravilha. E para finalizar de vez, Marcelo, com certeza esse episódio vai ter majoritariamente uma audiência de barbeiros. Eu sei que você agora está focando muito na sua marca, de trazer o teu propósito para a vida de donos de barbearias e barbeiros, passando um pouquinho da tua experiência. Então, naturalmente, eu tenho certeza que eles estão escutando isso agora. O que é que tu deixaria de mensagem para quem trabalha em barbearia ou tem uma barbearia? Ou até também quem escuta, o nosso público, ele é um pouco dividido entre empreendedores e estudantes da nossa área. Mas o que é que tu diz para as pessoas encarando essa jornada empreendedora? Legal. Cara, em relação a donos de barbearia, donos de salões de beleza, gestão. Assim, tem muito negócio aí que está à deriva. Por uma questão que você não pode colocar a culpa nos profissionais, porque gestão é o papel do gestor. Perfeito. Então eu vejo muitos negócios assim, que assim, os profissionais eles estão se capacitando para cada vez entregar um serviço melhor na ponta, fazendo curso de mecha, fazendo curso de coloração, fazendo curso de corte, e o gestor, por sua vez, ele não tem usado os dados a favor dele. Então é um negócio que é extremamente fácil de ser metrificado. Então, assim, hoje, assim, a matriz base da gente ela tem 9 indicadores. O profissional ele é submetido a 7 indicadores. A gente consegue fazer uma projeção de receita do profissional em 12 meses. A gente tem a gente tem controle sobre a nossa geração de fluxo. Então, eu sei exatamente quanto um profissional vai ganhar, na verdade, começando a trabalhar em cada uma das minhas 5 unidades. E o melhor remédio para ansiedade é forecasting, é previsão, né? E tu consegue entregar isso para ele, naturalmente ele tem uma cabeça melhor, uma tranquilidade maior. Perfeito. Então, assim, a gente, assim, muita gente muitas vezes me questionaram sobre a questão de contratação, mas porque eu não tenho custo, eu posso sair botando cadeira, barbeiro, mas, se eu vou trabalhar com alguém que não tem, assim, não vai ter a capacidade de se desenvolver, então a gente sempre teve esse cuidado de colocar profissionais à medida que a gente também fosse sendo demanda, sabe? E aí hoje a gente consegue realmente apostar em profissionais que não tem clientela, mas tem uma baita capacitação, sabe? E aí para barbeiros o que eu tenho a falar, bicho, tecnicamente existe uma disputa muito grande, eu costumo até classificar dessa forma. Existem barbeiros que eles são bons aos olhos dos barbeiros, e eles querem ser melhores do que outros barbeiros. E aí fica uma disputa muito grande. Quem corta melhor. Né? Porque o meu degradê é assim. Porque meu corte é desse jeito e tal. E aí eu contrato barbeiros que são bons para clientes. Boa. Então tem muito barbeiro focado em técnica e esquecendo a questão comportamental. Sim.
esquecendo como se vestir de uma forma adequada, como desenvolver um vocabulário que dê credibilidade para conversar com qualquer cliente, entende? Você atender um médico, um advogado, eventualmente conseguir passear para atender um jovem, atender uma criança, atender um idoso. Então, assim, essa questão comportamental é o que eu vejo hoje como característica dos profissionais de sucesso. São profissionais que conseguiram ter um modelo de mentalidade de entender como performar bem nessa área, né? E como impactar os clientes que eventualmente sentam na sua cadeira. Perfeito. E aí, muito profissional tem um bloqueio de comunicação porque fica se pressionando muito por entregar um resultado tecnicamente perfeito. Eu tenho, às vezes, esse tipo de profissional comigo, é o cara que está tão tenso de entregar uma técnica ali primorosa e esquece de se comunicar com o cliente, esquece de gerar vínculo, esquece de construir uma relação com ele, saber de onde ele veio, quais são as expectativas dele. Então, assim, a gente tem uma coisa que eu digo, bicho, se você é um barbeiro, se você trabalha em barbearia especificamente, bicho, sentou um cliente na tua cadeira, se encosta no balcão, passa 3 minutos com ele, pergunta da vida dele, o que é que trouxe ele até aqui. Diferente pra ele, né? É diferente pra ele. Se encosta, conversa com o cara, sabe? Tem muito cliente tem muito barbeiro que o cliente senta na cadeira, ele já pega a cadeira, a capa e aí, como é que vai ser hoje? Sabe? Então, assim, essa questão comportamental, eu estudar a expectativa, o comportamento do cliente, eu acho que é o principal direcionamento que eu poderia dar. Perfeito. Maravilha, Marcelo. Acho que ficou bem claro. De forma alguma, na verdade, eu queria minimizar a importância da técnica aqui, mas eu acho que a gente está falando muito além da parte técnica. Então, o que o Marcelo está dizendo aqui, em outras palavras, não é que tu tem que cortar mal. Assim, tem que se atentar, mas cortar bem. A excelência técnica é um ponto de partida. É um ponto de partida, eu acho que isso aí não deveria nem ser comentado. Isso. Tem que entregar o melhor corte, mas tem que entregar a melhor experiência, entender muito de pessoas, porque é para isso que vocês vão atender e lidar, e não só no âmbito de barbearia, como no âmbito de agência, que também é um público que chuta a gente, no âmbito de loja, no final das contas, todas as vezes a gente está lidando com alguém do outro lado, né? E tem que atender a expectativa dela. Enfim, Marcelo, obrigadão pela presença. Valeu, obrigado. O microfone aqui. Obrigado. Então, Vitor, obrigado, gente, meu velho. Esse episódio vai ficando por aqui, episódio 19, acho que a gente conseguiu entregar mais do que eu estava esperando, foi incrível. Marcelo, obrigado novamente e até o próximo episódio. Valeu.